Em 13 de abril de 2026, uma empresa chinesa chamada Geely realizou uma conferência e anunciou algo que engenheiros passaram décadas dizendo ser fisicamente impossível. Não difícil. Não caro. Impossível. O número que apareceu na tela foi 48,41%. E, se isso parece apenas uma estatística aleatória, deixa eu te explicar o que isso realmente significa de forma simples. Quando um carro queima combustível, a maior parte da energia simplesmente desaparece. Vai embora pelo escapamento em forma de calor. É absorvida pelo bloco do motor. Se perde no atrito entre peças metálicas, um carro comum de marcas gigantes como Toyota ou Volkswagen aproveita apenas cerca de 30% da energia do combustível que você coloca no tanque. Os outros 70%? Desperdiçados. Por mais de 100 anos, engenheiros tentaram reduzir esse desperdício. E o melhor resultado que um motor produzido em massa havia conseguido na história era 41%. Toyota comemorou esse número como se fosse um pouso na Lua. Gastaram bilhões de dólares para chegar lá e disseram ao mundo que aquilo era praticamente o limite máximo, que passar disso custaria mais do que valeria a pena e chegaria perigosamente perto do que as leis da física permitiam. Então, a Geely simplesmente atravessou esse teto como se ele nem existisse, certificado oficialmente, medido, reconhecido pelo Guinness World Records. Isso não é um pequeno avanço. Isso não é uma atualização de software. Isso é um universo completamente diferente de engenharia. E a parte mais absurda nem é o número em si, é como eles conseguiram isso. Essa história envolve um tornado dentro do cilindro do motor, um sistema que faz o motor funcionar quente e frio ao mesmo tempo, e uma máquina 11 em 1, que não parece em nada com um motor tradicional. Se você é novo aqui e gosta de histórias sobre tecnologias que realmente mudam o mundo, já se inscreve no canal e ativa o sininho agora mesmo, porque aqui a gente acompanha esses avanços de engenharia no momento em que eles acontecem. E você definitivamente não vai querer perder o que vem a seguir. Mas antes, você precisa entender o peso real desse número. Porque para entender por que 48% é tão absurdo, primeiro você precisa entender por que 41% deveria ser o limite final. Pense em um motor, a combustão como uma fogueira presa dentro de uma caixa metálica. Você joga combustível, ele explode, empurra um pistão e esse movimento faz as rodas girarem. Parece simples, mas existe um problema gigantesco. O fogo produz muito calor. E o calor não liga para suas rodas. Ele quer se espalhar igualmente para todos os lados, para as paredes do motor, para o ar ao redor, para o escapamento. O motor passa o tempo todo tentando direcionar essa energia para um único lugar útil e perde a maior parte dessa batalha. Existe uma regra da física chamada limite de Carnot. Você não precisa decorar esse nome, mas basicamente significa o seguinte: existe um teto matemático para o quanto qualquer motor térmico pode ser eficiente. Isso depende da diferença entre o calor da explosão e a temperatura do escapamento. Quanto maior essa diferença, mais energia você consegue aproveitar. Só que existem limites. Se a explosão ficar quente demais, o motor derrete. Se o escapamento ficar frio demais, o sistema de controle de emissões para de funcionar. Durante décadas, engenheiros da Toyota, Honda, BMW e Volkswagen trataram os 40% como uma parede intransponível. Sair de 35% para 41% levou bilhões de dólares e décadas de refinamento. A Toyota chegou lá usando um truque inteligente chamado Cyclo-Atkinson, deixando a válvula de admissão aberta por um tempinho maior. Isso reduzia perdas de compressão e aumentava um pouco a eficiência. Quando a Toyota atingiu 41% com o motor Dynamic Force 2.5L, a indústria inteira aplaudiu. Engenheiros publicaram estudos dizendo que ir muito além disso era praticamente impossível financeiramente e fisicamente. A lógica da época era simples. Os carros elétricos são o futuro. Então, por que continuar investindo pesado em motores a combustão? E essa acabou sendo uma das maiores apostas erradas da história recente da indústria automotiva. Enquanto montadoras ocidentais apostavam tudo em um futuro totalmente elétrico, engenheiros chineses começaram a fazer uma pergunta completamente diferente. E se a gente simplesmente começasse tudo do zero? E foi aí que surgiu a primeira rachadura nessa parede. Antes dos 48%, veio os 46%, a BYD olhou para os híbridos tradicionais e basicamente disse: esse design já está ultrapassado. Num híbrido comum, o motor elétrico e o motor a combustão trabalham juntos movimentando as rodas.
O motor vive mudando de rotação, acelerando, reduzindo, trocando marcha. E toda vez que isso acontece, ele sai da faixa ideal de eficiência. Então, a BYD teve uma ideia diferente. E se o motor não movesse as rodas na maior parte do tempo? E se ele funcionasse apenas como um gerador de eletricidade? As rodas seriam movidas pelos motores elétricos. O motor a combustão faria apenas uma única função: operar exatamente na rotação mais eficiente possível, sem compromissos, sem desperdícios. O resultado foi o sistema DMI, que atingiu 46,06% de eficiência térmica. A indústria automotiva global ficou em choque, porque um aumento de 5% parece pequeno, até você perceber que a Toyota levou cerca de 20 anos e bilhões de dólares para conquistar os mesmos 5%, e a BYD fez isso em uma fração do tempo. Mas enquanto o mundo ainda tentava entender os 46% da BYD, a Geely já trabalhava há 2 anos em algo ainda mais absurdo. E tudo começa dentro do cilindro do motor, como um tornado. Sim, um tornado. A Geely criou um sistema chamado Fire Tornado Combustion. Eles redesenharam completamente a forma como o ar e o combustível entram no cilindro. Num motor comum, o combustível e o ar não se misturam perfeitamente. É como colocar creme no café sem mexer. Ficam áreas mais concentradas e outras mais fracas. Quando a vela dispara a faísca, a chama se espalha lentamente. Enquanto isso acontece, muito calor já está escapando para as paredes metálicas do motor, e aí vem o desperdício. A solução da Geely foi criar um vórtice de alta velocidade dentro do cilindro, um tornado controlado. Quando a vela dispara nesse ambiente girando violentamente, a combustão acontece quase instantaneamente e de maneira extremamente uniforme. O resultado? Mais energia indo direto para o pistão. Menos calor desperdiçado, menos poluição, mais eficiência. Mas isso cria outro problema. Quanto mais quente e comprimida é a explosão, maior o risco de batida de pino. Aquela detonação descontrolada que pode destruir um motor foi exatamente isso que segurou a indústria abaixo dos 41% durante décadas, e a solução da Geely foi genial. Eles fizeram o motor funcionar quente e frio. Ao mesmo tempo, a parte superior do motor, onde acontece a explosão, é mantida extremamente fria. Isso impede detonações prematuras e permite compressões muito maiores. Já a parte inferior, onde os pistões se movem, é mantida propositalmente quente. Por quê? Porque óleo quente fica mais fino, e óleo mais fino reduz drasticamente o atrito. Resultado: menos perda de energia, mais eficiência, tudo. Isso é controlado por um sistema eletrônico inteligente, que ajusta o fluxo do líquido de arrefecimento em tempo real. Mas ainda existia outro problema: transmissão. Mesmo um motor extremamente eficiente perde muita energia em câmbios pesados e complexos. Então, a Geely praticamente jogou o câmbio tradicional no lixo. Eles criaram o sistema 11 em 1. EDHT, uma unidade compacta que integra motor gerador, motores elétricos, inversor e sistema térmico, gerenciamento eletrônico, tudo em um único conjunto. Na maior parte do tempo, o motor a combustão nem está conectado fisicamente às rodas, ele apenas gera eletricidade na rotação. Perfeita. Quem move o carro são os motores elétricos, só. Em altas velocidades, o sistema conecta diretamente o motor às rodas para evitar perdas elétricas e uma IA gerencia tudo isso 50 vezes por segundo. Ela lê o mapa da navegação, entende subidas, descidas, trânsito e decide em tempo real qual é a forma mais eficiente de usar energia. O resultado final? Consumo oficial de apenas 2,22 litros por 100 km, mais de 2.000 km de autonomia, recorde mundial do Guinness. E isso muda completamente a conversa sobre o futuro dos carros, porque veículos elétricos são incríveis, mas ainda possuem limitações reais. Baterias enormes, infraestrutura de recarga insuficiente em muitos países, tempo de carregamento, ansiedade de autonomia. O sistema híbridos da Geely cria um caminho completamente diferente. Você tem a suavidade e o silêncio de um elétrico, mas com autonomia gigantesca e abastecimento instantâneo em qualquer posto. E tudo isso em um SUV de grande porte. Para montadoras japonesas e ocidentais, isso representa um desafio enorme, porque o motor a combustão nasceu na Europa, foi refinado no Japão, e agora o recorde mundial pertence a uma empresa chinesa que quase ninguém levava a sério há 15 anos, e recuperar essa diferença não é algo que se resolve com marketing ou atualização de software. Exige anos de pesquisa, novas filosofias de engenharia ou novas perguntas. Mas para nós consumidores, isso é uma ótima notícia, porque competição acelera inovação, os preços caem, a tecnologia evolui, e no fim, todo mundo ganha. O que a Geely provou é que o
Motor a combustão ainda tinha muito mais. Vida do que as pessoas imaginavam, o limite nunca foi. Apenas a física. O limite era aquilo que as pessoas acreditavam valer a pena tentar. E você? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.